Fala aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui de novo para mais uma videoaula de geometria descritiva, no caso, estudo do plano. Galera, essa aula aqui vai falar sobre pertinência de uma reta ao plano e pertinência de um ponto ao plano. Porém, antes de começar a aula em si, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre que é inscrevam-se no canal e cliquem em gostei, pode ser? Então, roda a nossa vinheta e vamos para a aula. Hoje, vamos falar sobre pertinência de uma reta ao plano e pertinência de um ponto ao plano. Então, veja só. Vamos começar falando sobre pertinência de uma reta ao plano. Olha só, galera. Se o plano for determinado por duas retas, no caso, sabemos que um plano pode ser determinado por duas retas, ou duas retas concorrentes, ou duas retas paralelas, não é isso? Duas retas concorrentes ou duas retas paralelas determinam um plano. Isso vimos na primeira aula de plano, não é isso? É isso. Então, se o plano for determinado por duas retas, está aqui, olha só, toda reta concorrente com duas retas de um plano em pontos distintos pertence ao plano. O que isso quer dizer? Olha só, em figuras ficaria uma coisa desse tipo aqui. Temos aqui uma reta R e uma reta S que estão determinando um plano. Olha só, a reta R e a reta R são concorrentes, ok? Ok, elas concorrem no ponto O aqui, ó, ok? E a reta T é uma reta que também pertence a este plano. Por quê? Porque ela está concorrendo tanto com a reta R como a reta S. Olha só, tanto com a reta R como a reta S. Em pontos distintos, olha só, ponto 1 e ponto 2. Então, galera, toda reta concorrente com duas retas de um plano em pontos distintos pertence ao plano. A reta T, no caso aqui, também pertence a este plano aqui que está determinado pelas duas retas, R e S. Ok? A outra forma também que poderia ter sido era esta aqui, ó. Duas retas paralelas. No caso agora, a reta R e a reta S são paralelas, ok? Ok. E a reta T pertence a este plano aqui que está sendo determinado por essas duas retas paralelas. Por quê? Porque a reta T está concorrendo tanto com a reta R como a reta S, só que em pontos distintos. Olha só, ponto 1 e ponto 2. Ponto 1 e ponto 2, ok? Agora, galera, se o plano for dado por seus traços, como é que se sabe que uma reta pertence a este plano? É muito simples. Toda reta que tiver seus traços horizontal e vertical situados sobre os traços do mesmo nome do plano, pertence ao plano. Como assim? Preste atenção. Olha só. Aqui temos um plano determinado por seus traços, traço horizontal e traço vertical, e uma reta T, ok? Esta reta T pertence a este plano alfa dado aqui. Por quê? Porque a projeção vertical do traço vertical dela pertence ao traço vertical do plano e a projeção horizontal do traço horizontal dela pertence ao traço horizontal do plano. Ou seja, se os seus traços estiverem situados sobre os traços de mesmo nome do plano, ou seja, traço vertical da reta, traço vertical do plano, traço horizontal da reta, traço horizontal do plano. Olha só, outro exemplo aqui. Está aqui, ó, um plano aqui que tem os seus traços paralelos com a linha de terra. Mesmo caso, reta T pertence a este plano, pois a projeção vertical do traço vertical pertence ao traço vertical do plano e a projeção horizontal do traço horizontal pertence ao traço horizontal do plano. É aquela nossa velha regrinha do feijão com arroz, né? Ó. Para determinar os traços de um plano, o que é que fazíamos? Determinava os traços da reta e depois, por V', passávamos alfa π e por H, alfa π. Só que aqui agora é o inverso. No caso aqui, lá a gente determinava o plano, não é isso? E aquela regra completa esta. No caso, esta completa aquela. Porque agora aqui sabemos por que, para determinar o plano a partir dos traços da reta, agora sabemos por que é. Porque a reta pertence ao plano quando o V' está situado sobre o traço vertical do plano e o H está situado sobre o traço horizontal do plano. Ok? Agora, galera, vamos falar sobre pertinência de um ponto ao plano. Este aqui tem um pouquinho mais de complicação, mas não é nada difícil não. Olha só. Regra geral, sem exceção. Não se esqueçam, regra geral, sem exceção. A regra de pertinência de um ponto ao plano é a seguinte. Um ponto pertence a um plano quando pertence a uma reta do plano. Viu lá? Olha só.
Sabemos que existem dois tipos de planos, né, galera? Planos projetantes e planos não projetantes. Mas o que viria a ser um plano projetante? É um plano que é perpendicular a qualquer um dos planos de projeções. E o que é um plano não projetante? É um plano que é oblíquo aos planos de projeções. Galera, quando um plano não é projetante, ele não tem muita coisa a se falar dele não, porque ele só segue a regra geral. Ou seja, quando um plano não é projetante, um ponto vai pertencer a esse plano quando ele pertencer a uma reta deste plano. Já quando o plano é projetante, ou seja, quando ele é perpendicular a um dos planos de projeções, aí já dei uma ramificaçãozinha maior. Olha só, pois ele pode ser perpendicular ao plano horizontal ou ao plano vertical de projeção, não é isso? É isso. E quando ele é perpendicular ao plano horizontal, é o seguinte: basta que a projeção horizontal deste ponto pertença ao traço horizontal do plano. Ok? Ok. E quando ele é perpendicular ao plano vertical, basta que a projeção vertical deste ponto pertença ao traço vertical deste plano. Olha só, de boa? De boa. Vamos enfatizar aqui cada caso. Caso de planos projetantes e caso de planos não projetantes. Vamos começar com os planos projetantes. Olha só. Já sabemos que um ponto pertence a um plano quando pertence a uma reta do plano. E sabemos que, quando um plano é projetante, ele é perpendicular a qualquer um dos planos de projeções, no caso, ou ao plano horizontal ou ao plano vertical. E quando ele é perpendicular ao plano vertical, basta que a projeção horizontal deste ponto pertença ao traço horizontal do plano, não é isso? É isso. Então, galera, vou dar aqui dois exemplos aqui, de planos projetantes em relação ao plano horizontal. No caso, o plano vertical, pois ele é perpendicular ao plano horizontal. E o plano frontal, que também é perpendicular ao plano horizontal. De boa? De boa. Olha só, temos aqui um ponto O pertencente a este plano vertical e um ponto O pertencente a este plano horizontal. Por quê? Porque o ponto O pertence a um plano se e somente se a projeção horizontal dele pertencer ao traço horizontal do plano, como esta regrinha está dizendo, que a projeção horizontal do ponto tem que pertencer ao traço horizontal do plano. No caso aqui, a projeção horizontal do ponto O está sobre o traço horizontal do plano. No segundo caso também, a projeção horizontal do ponto O está situado sobre o traço horizontal do plano, ok? Agora, quando ele é perpendicular ao plano vertical de projeção, basta que a projeção vertical do ponto pertença ao traço vertical do plano. Não é isso, galera? Olha só. Então, dois exemplozinhos aqui de planos perpendiculares ao plano vertical de projeção. Olha só, o plano de topo e o plano horizontal, ok? Olha só, neste caso aqui, o ponto O pertence ao plano de topo. Por quê? Porque a projeção vertical do ponto O pertence ao traço vertical deste plano. E, neste caso aqui, o ponto O também pertence ao plano horizontal, ok? Por quê? Pois a sua projeção vertical pertence ao traço vertical deste plano. De boa? Então, olha só, perpendicular ao plano vertical, basta que a projeção vertical do ponto pertença ao traço vertical do plano. Em outras palavras aqui, o ponto O pertence ao plano alfa se e somente se a sua projeção vertical pertencer ao traço vertical do plano, ok? Agora vamos enfatizar os planos não projetantes para finalizar esta aula. Olha só, plano não projetante segue a mesma regra. Um ponto pertence ao plano quando pertence a uma reta do plano. E o que é plano não projetante? É um plano oblíquos aos planos de projeções. E esses planos, como eu disse, obedecem à regra geral. E o que é a regra geral? Um ponto pertence a um plano se e somente se pertencer a uma reta do plano. Olha só em desenho esta regra aqui. Preste atenção. Temos um ponto O que pertence a uma reta T. E este ponto O pertence a este plano alfa aqui, no caso, que está sendo determinado por essas duas retas, R e S concorrentes, ok? R e S concorrentes. Por quê? Porque o ponto O pertence à reta T e a reta T concorre em pontos distintos com a reta R e com a reta S. Com a reta R e com a reta S. No caso, projeções verticais e projeções horizontais. Ok? Ok. Então, galera, olha só. Vamos aqui, dois exemplozinhos para encerrar esta aula. Está aqui um plano não projetante, o mais conhecido de todos. Plano qualquer, né, galera? Oblíquo a ambos os planos de projeções. Este ponto O aqui pertence a este plano qualquer, por quê? Porque ele pertence a uma reta HV do plano. Olha só, pertence a uma reta HV do plano. O mesmo caso
do que deste ponto O aqui, que pertence a este plano paralelo à linha de terra. Por quê? Porque ele pertence também a uma reta HV do plano. Ok? Ok. Então, galera, espero que vocês tenham entendido. E antes de ir embora, eu peço para vocês aquele favorzão de sempre, que é: inscrevam-se no canal e cliquem em gostei. Pode ser? Na descrição do nosso vídeo tem um link para download da nossa apostila, que é totalmente baseada nessas videoaulas, além dos links aí para o meu blog, o meu Facebook, o meu Instagram, o meu Twitter, as redes sociais aí, para caso vocês queiram trocar uma ideia legal, beleza? Então, até a nossa próxima videoaula e falou!